Bom dia, pessoal. Estamos hoje com mais um vídeo do Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu voltei para a cozinha. Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui da cozinha da minha casa, que é um lugar que eu adoro, e eu acho que a nossa casa é um ótimo exemplo para explicar e ensinar sobre ciência, especialmente ciência de plantas, que é a botânica. Então a cozinha, o jardim, a sala, são todos locais que a gente tem muita informação sobre plantas e que a gente pode utilizar e ter ideias para as nossas aulas, no caso como professores, ou simplesmente aprender sobre plantas e fazer o uso dessas plantas e entender como que a gente está fazendo o uso delas. O tema que eu escolhi hoje é, na verdade, por duas razões. Uma, porque eu faço muito em casa e é uma coisa que eu gosto, e outra porque pode ser um excelente exemplo para você que pode começar a produzir seu próprio alimento em casa também, conservar seu alimento, e como ideia para aulas de ciências e biologia, em que é uma maneira do aluno se aproximar do componente da alimentação de plantas, entender sobre plantas e também ter ideias como gerar renda fazendo determinados produtos. Então o que eu trouxe para vocês é o que eu faço normalmente em casa, principalmente com aqueles vegetais, aqueles produtos que estão na safra, ou seja, que eles têm um preço mais acessível, e a gente faz uma série de conservas, como vocês podem estar vendo aqui, como vocês podem ver aqui. Essas conservas, elas duram muito tempo e elas levam algum tempo para ficarem prontas. Existe toda uma cultura de uso, produção, uso e consumo de alimentos fermentados. Reparem que essa aqui eu fiz no dia 30 de agosto, acho que dá para ver aqui, 30 de agosto. Essa eu fiz 25 de agosto. E essa daqui, que está na geladeira que eu já estou em uso, essa aqui a gente já fez no final de julho. Normalmente eu preparo essa conserva e fica 3 a 4 semanas esperando, fermentando para a atuação dos ácidos todos envolvidos no processo, e depois que eu abro o pote para utilizar, eu mantenho na geladeira. É um processo que você, professor, pode utilizar com os alunos explicando química e biologia. Então é uma coisa bem legal a gente trabalhar com isso. Basicamente, para essas conservas que eu uso diferentes vegetais, como eu falei, vegetais que estão com preço bom, que eu posso comprar em maior quantidade. E eu uso, para fazer isso, eu uso vinagre de maçã e vinagre de vinho branco. São os dois vinagres que eu uso misturados e que dão um sabor delicioso às conservas. Eu também uso mel. E uso, obviamente, sal e também açúcar. Então, são esses produtos que permitirão que esses alimentos fiquem conservados por longo período. A produção de conservas, ou também chamado de picles, é uma tradição muito antiga na humanidade, que era uma forma de preservar os alimentos durante a safra. A gente tem que lembrar que o advento da refrigeração, ou seja, da geladeira, é uma coisa muito recente. Nos últimos 100 anos que a gente passou a ter geladeira, ou menos do que isso. E antes disso, conservar os alimentos era uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque a gente tem uma safra, produz-se muito daquele produto, mas o produto é perecível, então tem que existir uma forma de armazenar. Várias formas a humanidade desenvolveu ao longo de várias centenas de anos. Como, por exemplo, salgar o alimento, desidratar o alimento e também produzir as conservas. A conserva, na verdade, é um processo químico e biológico em que você está conservando esse material no meio super ácido, que é por isso que a gente usa o vinagre, e que eu sugiro o vinagre de maçã com o vinagre de vinho branco para dar um sabor mais legal, e além do sal e do açúcar. Tudo isso será reservado num pote de vidro, num recipiente de vidro, obviamente, que foi
limpo adequadamente com água fervendo, então precisa ser feito para ficar livre de outras bactérias, então para que não contamine o teu material, o teu alimento, porque está preservado nessa conserva. E aí todo esse processo, essa reação química vai acontecer com o alimento ficando preservado. O alimento, então, ele fica com sabor ácido. Importante que você não abuse do sal para que o picles não fique salgado, então isso também é importante, mas é um alimento, obviamente, mais salgado, que eu acho muito legal para acompanhar carne e saladas em geral. A parte botânica da coisa é que a gente pode brincar com os legumes, verduras que nós utilizamos. Então a gente pode utilizar folhas, frutos, caules, raízes, diversas estruturas botânicas, ou seja, das plantas para preservação e produção dessas conservas. Nessa conserva, por exemplo, a gente tem alho, que o alho é uma folha, né? O caule está na base do alho, então isso você pode, se for uma aula, você pode explicar para os alunos. A gente usou maxixe, que é delicioso em conserva. A gente também usou pepino e cenoura para esse daqui. Essa daqui a gente usou pimenta, que é um fruto, mas a gente também utilizou o pepino. E eu trouxe esse pepino para você, que é delicioso em conserva. Repara como esse pepino é pequenininho. Então esse pepino pequenininho, ele é delicioso na conserva. Pepino é da família Cucurbitaceae, que a gente tem várias coisas que a gente utiliza na alimentação da família Cucurbitaceae, como as abóboras, abobrinhas, pepinos, por exemplo. E ele é ótimo conservado. Uma dica que a gente dá para fazer essa conserva, ou seja, o picles, é você cortar o fruto, ou o que quer que seja, pela metade, não deixar com a casca, porque quanto mais penetrar e mais rápido o vinagre dentro da estrutura, melhor preservada e adquire um sabor mais agradável. A gente também reservou cenoura para fazer o nosso picles dessa semana. Então a cenoura, que é uma estrutura subterrânea, tubercular, então assim, é interessante que a gente pode trabalhar com frutos, mas também com estruturas subterrâneas. E a própria cebola que a gente trouxe aqui, que a cebola claramente, essa estrutura a gente já conversou, são todas folhas modificadas, que é o que a gente come, e o caule e a raiz estão aqui na base pequenininho. Então a gente pode construir uma aula de biologia, uma aula de botânica com elementos de química, falando desse processo dos ácidos conservando os alimentos. E a gente também pode falar de morfologia de plantas, ou seja, eu peguei uma estrutura que é caule, uma estrutura que é fruto e uma estrutura que é folha. Então são elementos diferentes, de famílias diferentes de plantas, monocotiledôneas e euticotiledôneas, que a gente pode utilizar para a produção das conservas. O que garante uma aula de botânica super interessante, e também a possibilidade do aluno de ciências e biologia produzir essas conservas em casa para comercializar e gerar uma própria renda para ele, ou utilizar na própria família, na alimentação da própria família. Então, uma coisa importante no ensino de biologia é mostrar esses elementos todos que a gente falou, técnicos, mas também como que a gente pode utilizar essa informação de uma forma prazerosa e mostrar que pode ser, inclusive, uma fonte de renda para o aluno. Então hoje a gente vai ficando com o nosso exemplo de picles. Eu esqueci de falar que esse picles aqui eu fiz com chuchu, que fica muito legal, chuchu fatiado. Chuchu que é um negócio meio sem gracinha, né? Que também é da família Cucurbitaceae, meio sem gosto, mas no picles ele fica super delicioso. Então essas são as nossas dicas do vídeo de hoje. Sexta-feira, para vocês. Quem quiser se entusiasmar para fazer conserva no final de semana, procura na feira perto de casa aquele produto que está na safra, que o preço está maravilhoso, compra uma boa quantidade e se aventura na cozinha, reserve seus potes, esterilize os seus potes e faça uma ótima, um ótimo material de picles, né, que é uma compota com os vegetais preservados. Um ótimo final de semana para vocês, um forte abraço e a gente volta na próxima semana com mais um vídeo. Na próxima semana com mais um vídeo. Abraço para vocês. Tchau!